Estamos aqui no estúdio recebendo os nossos convidados de hoje. Glauber Pereira, professor e coordenador do curso de jornalismo da Urcamp, e a Érica Alvarenga, acadêmica, que estão aqui para conversar conosco sobre jornalismo. Porque semana passada, agora foi na terça-feira, né, o dia do jornalismo. Dia do jornalismo. Na terça-feira, dia 7, né? Foi. Que assinala aí o dia do jornalismo. E vamos conversar justamente, pois é um tema super legal, né? Todos nós gostamos, mas vamos entender um pouco mais ainda sobre o jornalismo. Aproveitar que o professor está aqui, já vamos ter meio que uma aula também, né? Tirar algumas lições aí do professor. Glauber, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Difusora. Bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes. E já começar de saída, né, a gente começar a parabenizar vocês, porque vocês também estão estreando um espaço novo, importante, um espaço que reúne notícias, que atualiza, oferece digamos assim, um recorte da realidade regional para todos os ouvintes. Isso é muito importante, né? Uma das motivações do veículo de comunicação é oferecer um grau de realidade para os seus e utilidade pública, tudo aquilo que a gente sabe que uma rádio é capaz de fazer, porque o jornalismo é uma das partes do que a rádio é capaz de fazer, né? Então, oferecer notícias, entretenimento, discussão, debate, pontos de encontro, né? Isso é muito importante, por isso vocês estão de parabéns, e a Difusora, né, por retomar esses espaços assim, principalmente nas manhãs, né? Me lembro ainda do Jornal Difusora, enfim, com o João Vicente, Sivaldo, né, Souza, mais um espaço muito assim, muito caro para o cidadão, né? E era um espaço que realmente merecia ser ocupado assim com abrangência, com qualidade. E a nossa amiga Érica também, é a acadêmica do curso de jornalismo, está presente aqui. Bom dia, Érica, seja bem-vinda à Difusora. Bom dia, guris, bom dia para os ouvintes. Isso aí, conta pra gente aí, o que te levou a optar o jornalismo para te seguir como carreira? Bom, meu pai é radialista, né? Então eu tenho esse contato com a rádio, tenho essa vivência desde criança. Então eu já era apaixonada desde sempre, demorei um pouquinho para entender essa paixão, mas quando entendi, fui procurar o professor Glauber. Então hoje eu sou presidente do diretório acadêmico do curso, né? A gente fez, falando sobre o Dia do Jornalista, né, que foi na terça-feira, a gente fez uma grande mobilização através do diretório, principalmente reforçando, né, que até para nós, pelo menos, né, eu tenho uma postura bem mais rígida, mais crítica, né, em relação a isso. Não era um dia a ser comemorado, né? Era um momento assim para defender o jornalismo mesmo, né? O jornalismo ele vem passando por muitas modificações, né? Não é de hoje, mas hoje com a inteligência artificial, com a internet, com as redes sociais surgem muitos desafios, né? Eu faço estágio no jornal Minuano, né? Que é um veículo, né, muito tradicional, 32 anos, né, dentro da cidade. Então, ali dentro eu tenho toda essa perspectiva assim, do quanto a gente tem que se moldar e se adaptar mesmo, né, a esse novo momento do jornalismo. Com certeza. E, Glauber, tu como coordenador do curso de jornalismo, qual o maior desafio que tu vê hoje, principalmente na hora de passar o conteúdo para os alunos? O que tu vê que os alunos do jornalismo, que escolhem o jornalismo como carreira, qual é o maior desafio que tu vê que eles precisam transpassar? Eu acredito que o desafio dos alunos ele passa pelo desafio do próprio conceito do jornalismo, sabe? O jornalismo, há 2 décadas, ele vem sofrendo alterações. Assim, nós temos, logicamente, muitas pessoas têm ainda uma visão romanceada da atividade jornalística, né? Mas hoje nós temos 4 grandes eixos de discussão. E esses eixos, que são as discussões sobre o nosso papel como jornalista, ou do papel do jornalismo como um todo, esses desafios eles são traduzidos no conteúdo, na escolha da nossa linha de atuação pedagógica também, né? Como nós vamos preparar os alunos para enfrentar esses desafios, enquanto nós também sabemos que eles são desafios para os quais ainda não tem resposta definitiva.
né? Então, hoje, são 4 grandes eixos. Eu cheguei até a anotar, porque eu acho que eu sabia que vocês iam perguntar, porque é o desafio. Então, nós temos 4 eixos. Desinformação e a crise de credibilidade, né? Por que isso? Esse é um dos desafios só. Então, o que acontece? Existe o jornalismo convencional, o jornalismo de uma estrutura de fontes, de cruzamento de fontes, de preparação, de preparação de aspectos éticos, morais, enfim, né, de toda como cruzar essas fontes, o que é o limite da verdade, o respeito à opinião e à liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo também critérios para dizer, afinal de contas, o que é o mais próximo da realidade naquele fato, né, e entregar para a comunidade algo seguro. E hoje o que existe é algo que vai na mesma linha do jornalismo, mas compete com ele, no sentido de oferecer mais opinião do que a própria informação. Então, é muito comum a gente ver veículos, espaços na internet e tal, tendo que se desdizer, como a gente diz. Às vezes, o mesmo espaço diário usado para colocar uma notícia é usado no dia seguinte ou no período seguinte para se desculpar ou para se retratar e tal. E isso, não que o jornalismo não erre, mas isso não pode ser uma prática, né? Isso não pode se tornar a prática diária. Então, a diferença está nisso. Essa preparação para fazer uma entrega de realidade o mais próxima possível da verdade. E é por isso que se chama crise de identidade, porque, para o público em geral, esse tipo de produção, ele acaba se confundindo com o jornalismo convencional. Então, para o jornalismo em si é desafio, porque ele precisa se posicionar, tem que se reorganizar para conduzir um conteúdo e uma prática diferente. Por outro lado, né, olha o desafio disso, tem que ser diferente, mas não pode se afastar do que está sendo feito. Então, muitas das práticas jornalísticas das grandes redes se adaptou, inclusive, a práticas promovidas pelos veículos que surgiram na internet ao longo desse processo. E tem coisa muito boa acontecendo. Então, aquilo e o desafio do jornalismo é grande em função disso, de busca da credibilidade, porque tu não pode também renegar aquilo que dá certo. E tu não fazia, e tu tem que ir lá e fazer. Então, é um discurso que tem que ser cauteloso, porque ao mesmo tempo que reconhece que há formas melhores e mais eficientes de garantir o conceito de jornalismo para a construção da cidadania, também é preciso entender que há várias práticas e várias tecnologias que precisam ser usadas e adaptadas pelo jornalismo para ele se manter firme, para ele avançar para o futuro. Não adianta ficar com um discurso antiquado também. O jornalismo não pode se dar o direito de ficar antiquado, né? Porque ele tem que evoluir, né? Ele trabalha com o futuro, né? Então, o próprio lema do nosso curso é dizer para entender o mundo e antecipar o novo. Esse é o lema do nosso curso, é uma coisa aprovada e está lá no nosso conteúdo. Então, nós precisamos sim antecipar tudo que é novo, né? Mas tem coisa que não muda, né? O critério, os valores notícias. A essência do jornalismo precisa ser mantida e defendida. Glauber e Érica também pergunta para os dois. Com o avanço aí das redes sociais, né, isso fez com que o jornalismo, como tu já falou um pouco aqui, já deu uma ideia, fez com que mudasse ou teve que se adaptar, porque hoje não basta só informar, como tu falou, né? Muitas vezes é combater a desinformação. Isso, no caso, aumentou, por exemplo, uma demanda de trabalho do jornalismo. Isso traz alguns resultados imediatos, né? O maior sintoma dentro do jornalismo desse combate à desinformação. A desinformação, para o nosso pessoal que está nos assistindo e que às vezes não está por dentro de uma terminologia mais específica, a desinformação, gente, não é não saber das coisas. Há 10 anos atrás, desinformado era aquele que não sabia, que estava por fora. Hoje, desinformado é aquele que recebeu muita informação. Passou o dia inteiro recebendo milhares de informação, a tal ponto, tamanho e volume de informação, que ele não consegue mais selecionar o que é bom, o que é ruim. Sequer ele seleciona o que é verdadeiro ou o que é falso. E é por incrível que pareça, esse problema ele acaba trazendo um retorno ao conceito do jornalismo, né, Érica? As pessoas acabam que nesse consumo eles chegam ao fim do dia tão incertos do que eles sabem, teoricamente, né, daquele tipo de informação, que eles vão para os veículos convencionais para tirar dúvida.
Então, isso acabou também reforçando o jornalismo, sabe? Mas é real, é real. E o maior sintoma disso foi um novo ramo no jornalismo que surgiu, que foram as agências de checagem de notícias. Hoje, grandes agências de checagem de notícias são contratadas pelos próprios veículos de comunicação, pelos institutos públicos, pelas entidades públicas, para descobrir, afinal de contas, o que é verdade naquele volume de notícias daquele dia. Eles trabalham como pesquisadores e eles usam inteligência artificial. E isso não tinha, não havia, até um tempo atrás não existia. Não existia. E eu não sei se vocês lembram, guris, algumas atividades, por isso que o rádio é interessante, porque o rádio tem essa coisa do imediato, é instantâneo. Então, campanha eleitoral, tal, aí aquele período o pessoal vai dar entrevistas na rádio, muitas vezes ao vivo, que nem aqui. É difícil para o repórter, para o apresentador, ficar checando se aquilo que o entrevistado acabou de dizer é verdade ou se ele inventou naquela hora e tal e tal. As agências de checagem surgiram exatamente, já a partir de 2016, mas entraram mais na reta do 18, já entregando para esses programas checagem imediata daquelas respostas. É verdade ou não é? É tanto por cento? Está distorcido, não é bem assim? Na hora, sabe? E aí, no imediato programa seguinte, já tinha uma análise da entrevista, já para dizendo o que tinha sido dito, que era verdadeiro, o que é falso. Então, e isso é diário, isso acontece diariamente. E isso para o jornalismo é bom. Isso para o jornalismo é bom, até porque são agências de jornalismo. Até porque são agências de jornalismo também. Digamos assim, é um novo ramo de atuação para o profissional formado no jornalismo, entendeu? Ele ao mesmo tempo que qualifica a informação, classifica essa informação, distribui, né? Ele passa a cooperar para a manutenção do conceito geral do jornalismo. E quais áreas, ainda falando, não sei se a Érica vai fazer alguma... Não, eu acho que o professor Glauber ilustrou muito bem o que eu penso também, né? Também partindo da minha realidade dentro do Jornal Minuano, né? Que também é um jornal impresso, é um jornal que está nas redes sociais. Então, temos um portal também, né? Então, é multiplataforma, né? E é assim como a gente vem sendo formado dentro da universidade também. Então, como o professor falou, a gente está nas redes sociais, a gente está conectado na internet, então a gente vai recebendo essa onda de informações, né? Cada vez surgem mais portais, mais até mesmo influencer, né? Pessoas que disseminam informações, né? Mas eu também acredito isso, que no fim do dia, no fim da semana, a pessoa ela vai consultar aquele jornal que tem credibilidade, que construiu a sua história, né? Junto com a população, que tenha confiança, né? Vai lá até mesmo no impresso, ver o que tá no impresso. Então eu acho que é isso, eu acho que ficou bem... Ainda dentro desse... Agora o Glauber falou ali, né, sobre as agências de checagem, mas nós que trabalhamos com informação todos os dias, eu, o Paulo, a rádio, aqui vocês também, né, a gente também, a gente busca também fazer o mínimo, né, que é checar a informação. Né? Ontem mesmo, ontem vi uma informação na internet de que as placas dos veículos poderão ser atreladas ao teu CPF agora. É um projeto que existe. E aí eu fui atrás dessa informação para ver se procedia e tal. Só tinha uma fonte trazendo essa informação e ela não trazia o PL. O projeto de lei, o número, não trazia nada. Só trazia, as placas poderão ser agora. Aí tu fica assim, cara, só essa fonte está falando isso. Só essa pessoa está falando, mais ninguém. Virei a internet ontem atrás dessa informação e não havia em nenhum outro lugar. Aí tu já fica naquela, bom, se só uma pessoa está falando isso aí, tu tem que já pelo menos desconfiar. Só que nós fazemos isso. Nós, como disseminadores de informação, fazemos isso. A pessoa que está lendo geralmente não faz, ela simplesmente replica. E isso é um problema hoje com as redes sociais. E essa é a diferença de quem passa a informação e quem consome. Eu lembro que um colega há um tempo atrás falou, agora tu não é mais consumidor de informação, tu é fornecedor. Ele fez nós estávamos num assunto assim, ele deu essa ideia. E não tem nada mais frustrante para um repórter, né, para um jornalista, do que fazer uma matéria, ir lá buscar, conversar, levar o fato, a verdade dos fatos, e houver distorções com aquilo que tu publicou. Eu acho que é uma das frustrações grandíssimas, né, para um repórter, para um jornalista. É exatamente isso. E isso liga a questão da credibilidade
e das fake news, isso liga também a outra dimensão do jornalismo, que é aquilo que eu distribuo. Como é que eu chego na minha pauta? Né? Isso mudou muito. Antigamente, a gente discutia questões de reuniões de pauta, as grandes fontes e tal. Com esse modelo da internet tão avassalador, tão impactante, tão volumoso, acontece a dependência de algoritmos. Né? Então, o que acontece? Às vezes, o que chega para ti, quem escolheu foi o algoritmo, com dados que tu mesmo forneceu para ele sem saber, que foi o teu comportamento na rede. Então, assim, daqui a pouco, tu começa a selecionar matérias para botar no teu jornal, na tua rádio e tal, só por uma bolha de conhecimento, e isso sim, isso é um alerta, e isso a gente tem que, vocês acabaram de dizer, ainda bem que tu vai lá e checa, vê se tem mais de uma fonte, cruza, porque é assim, para bolhas que o algoritmo trabalha. O algoritmo, isso acaba unificando um ponto de vista, porque se eles vão reunir numa bolha só aquelas pessoas que pensam do mesmo jeito. E aí tem a câmara de eco, que é outro efeito da rede social, que é, se eu reúno as pessoas numa bolha de pensamento, eu só distribuo material, e aí é o eco, para pessoas que pensam do mesmo jeito. E aí, daqui a pouco, tu não quer, tu quer fazer um jornalismo generalizado, importante, que atenda. Lembra que a gente tinha as editorias, né, os setores, segurança, não sei o quê, a rural, a geral, a polícia, estava tudo separado em temas. Hoje é o algoritmo que está fazendo isso, entrega. E o tipo de entrega também não é por relevância, é por engajamento. Seguramente o termo, um escândalo, algo muito emotivo, vai chegar, vai avolumar as clicagens. E eles vão entregar, e esses que se avolumam. E não uma matéria como, por exemplo, a possibilidade de mudar o teu sistema de trabalho. De repente, a minha placa vai estar atrelada ao CPF da minha empresa. Isso vai dar um impacto na minha empresa. Isso é importante para empresários, para gente que trabalha. Mas não vai chegar em ti, ou tu vai ter dificuldade para saber, porque o que vai chegar primeiro é o que o algoritmo mandou na bolha. E nós como comunicadores, no jornal, nós temos que furar essas bolhas. E uma coisa que eu já percebi, o algoritmo ele te entrega aquilo que está sendo mais entregue. Por engajamento, não por relevância. Que está sendo mais consumido. Né? Mais consumido, não porque seja mais importante. E acontece isso de compartilhamento, enfim, toda essa questão que vai chegar. Daqui a pouco, nesse meio dessa entrega, o algoritmo te passa uma informação que não existe. E às vezes chega a informação até que o próprio jornalista construiu, só que chega com... distorcido. Totalmente distorcido. E o jornalismo é uma ciência social aplicada, gente. É ciência. É ciência social. Os jornalistas, o conjunto dos veículos, eles precisam olhar a sociedade como um fenômeno e buscar entregar e discutir impactos que pode alterar a vida dessa sociedade. Por isso eu não posso ficar à mercê de algoritmos que só entregam aquilo que foi mais engraçadinho, aquilo que foi um grande escândalo, sabe? Questões que não envolvem mudança social. Ciência social aplicada, ela dota a comunidade de informação e de meios para decidir. Gente, hoje com informação errada, até o ônibus para o outro lado eu pego, gente. Imagina, isso é muito sério. Vocês, por acidente, vocês publicarem aqui uma nota de uma mudança de horário que foi do ano passado, já dá uma confusão naquele dia. Isso que é uma coisa bem simples, é só um exemplo. Uma coisa menos grave, digamos assim. Uma coisa que aconteceu muito com a gente, né, Paulo? O algoritmo puxava uma matéria de 2, 3, 4 anos atrás e o pessoal começava a replicar como se fosse de agora. Isso é o problema do algoritmo. E problema das redes sociais também, porque muitas vezes é a própria plataforma. E aí ela... E o pessoal não se ligava que aquela matéria era de tempos atrás e começava... Não, porque... E aí a gente tem que ir lá e reforçar que olha, não essa notícia é uma notícia antiga que o algoritmo trouxe de volta. Isso. Então não podemos usar? Não. Nós temos que nos adaptar, nós temos que saber que esses fenômenos acontecem e nós, então, temos que nos preparar para eles e para entregar uma forma alternativa de participação. Até porque esse tipo de seleção que não é tua, não é do jornal, não é de ninguém, é de um tal de um algoritmo. Mas pensem comigo, o algoritmo é de uma empresa.
não tem almoço de graça, gente. A internet é de alguém, é de um grupo, enfim. E essa internet, o que ela está fazendo? Ela está selecionando aquilo que tu tem que entender como a tua realidade do dia. Isso também é manipulação. Isso sim. Exatamente. Isso sim é um processo de manipulação. De manipulação. E nós precisamos estar muito atentos para isso. Glauber, e hoje, quais áreas do jornalismo? Porque hoje, imagino que há um tempo atrás, né, o jornalista se formava lá e ia para o rádio, ou para a TV, ou jornal. Hoje em dia, justamente, tem mais áreas, né? Então, a Érica pode até me ajudar nisso, porque a Érica, como estudante de jornalismo, presidente do DA, ela faz estágio lá no Jornal Minuano, mas ela também já tinha alguma experiência em termos de produção de conteúdo para a internet, né? Então, sim, mas é importante também a população entender que ser influencer ou produzir conteúdo pessoal na internet é algo diferente do que fazer jornalismo, né? O jornalismo é para todos, é um processo que tem impacto coletivo. O processo de influência ou produção de conteúdo, ele gera interesses ele é segmentado. Naquele segmento, naquele produto. E outra, ele é essencialmente opinativo também. E muitas vezes ele é remunerado para fazer aquilo. No jornalismo, a ideia o que determina uma notícia é o grau de influência daquela notícia, a capacidade que aquela notícia tem de preparar as pessoas para o futuro. Olha, eu sou bem informado quando eu tenho as informações que me ajudam a decidir corretamente. Porque o dia a dia é isso, né, gente? São inúmeras decisões. E o jornalista, o repórter, ele não escolhe pauta, como eu digo, né? Ele pode ter uma linha, mas ele não escolhe a notícia, que ele vai dar muitas vezes. Muitas vezes tem que passar. A notícia tem esse problema. A notícia não marca a hora. A gente não escolhe. E muitas vezes o repórter, o jornalista, ele é criticado. Uma dúvida. Ele é chicalhado aí nas redes por conta de uma notícia que ele deu. Só que as pessoas não entendem que o repórter, o jornalista, ele está ali para dar a informação. Né? Ele passa a informação com aquilo que ele recebe, que ele checa e transmite, como tu falou, de uma forma coletiva. Aí cada um filtra se funciona, se não funciona. Mas o problema é a crítica ao jornalista por ele dar uma informação que ele não tem, ele é isento da informação. É mais uma consequência das redes sociais, né? Também. E isso aí, um tempo atrás, não tinha, né? Exatamente. Esse problema direto com os jornalistas, né? Que a gente vê hoje não muito. Não é que não tinha. Hoje tinha menos. Nome novo. Né? Porque a rede social, como a Érica falou, ela potencializou esse sentimento. Exatamente. Gente, eu fui editor, eu tenho, ao longo desse período, eu acho que eu tenho mais de 25 anos em edição de jornal. Entre as 2 vezes do Minuano, a Folha do Sul, que também fui editor lá. Então, nesse período, eu passei exatamente por essa transformação do jornal convencional para uma proposta da internet. Desde o tempo em que a gente simplesmente botava um PDF como conteúdo e dizia que aquilo era online, não era jornal na internet. Online é outra coisa, tem um espaço, tem um site, tem um portal. Mas a pergunta como é que isso acontece? Com a rede social e com a possibilidade de cada pessoa ter lá o seu perfil e tal, o que acontece? Principalmente, vamos dar um exemplo na área política, né? Na área política, cada político tem o seu perfil, cada grupo político tem lá os seus WhatsApp. O que acontece? Essa geração de bolhas, assim, as pessoas se desacostumaram a ter uma crítica, porque de tanto ler o seu próprio conteúdo político, o seu próprio conteúdo, né? Eles não gostam de ver algo que seja contrário. Só que ninguém faz nada contrário de graça. Eu não resolvo um belo dia, um jornalista, né, um jornal de verdade, não resolve um belo dia acordar e fazer crítica a alguém. Não, depende dos fatos do dia. Entende? A gente checa, vê, é real, tal, vamos cobrir. E ao cobrir, a gente dá espaço para todos os lados envolvidos, não é para um só. Houve todas as pessoas não gostam, né? E a internet está aí para isso, né? Ela diz: tem um espaço para ti, tu vem aqui e escreve. E ali tu vai escrever o que tu quiser, e aí nós vamos nesse jogo, né? Só que a gente não escreve para as pessoas quererem, gostarem ou agradar todo mundo. Exatamente. A gente escreve aquela coisa, o jornalismo ele não é para agradar, na verdade, né? Ele não tem a missão de agradar, tem a missão de levar os fatos, a verdade dos fatos e aquilo que ocorre, né, Érica? Exatamente. É o que a gente costuma dizer, né? Como eu falei, eu tenho uma postura mais crítica, né? O jornalismo é para publicar tudo aquilo que alguém não quer que seja publicado, né? Então, enfim, né? Informação com qualidade, informação bem apurada. Eu acho que, fazendo um recorte no que o professor Glauber falou, só para findar esse assunto sobre o algoritmo, sobre rede social,
Hoje, com essa grande diversidade de portais, de pessoas que dão notícias, né, através das redes sociais, existe também esse perigo, né? Hoje o que mais vai engajar, o que mais vai ser entregue é aquele conteúdo que foi postado primeiro. E aí que mora o grande perigo, né? Aquele conteúdo que foi postado, eu acredito assim, tendo uma visão... hoje dentro do impresso sempre existiu essa pressa, né? Essa pressão do quem vai publicar primeiro. Claro, antigamente era os impressos, né? Qual impresso vai apurar primeiro? Qual o furo, impresso né? vai... A gente lembra a manchete? Exato, vai ter a melhor manchete, vai apurar melhor. Hoje é através das redes sociais. Então, é um imenso desafio, porque vai ter mais engajamento aquele portal, aquele perfil que publicar primeiro, né? Porque eu posso seguir vários, mas aquele que publicou primeiro, eu não vou ler os outros. Eu vou ler o que publicou primeiro. Mas aí tem o grande perigo da apuração. Mas aquele conteúdo foi bem apurado, foi postado na pressa, pensando unicamente no algoritmo, e é um grande desafio, né? Vocês sabem bem, né? Hoje a gente usa a rede social para vender também. A gente está anunciando na rede social. Então, o algoritmo, para nós, eu tendo essa visão comercial, assim, né, do Minuano, por exemplo... Porque sustentabilidade é outro desafio. Exatamente. Hoje, o anúncio do impresso não vai sustentar o jornal. Eu preciso estar com aquele anúncio na minha rede social. Eu preciso ir lá no meu anunciante e fazer um vídeo. Então... Aquela concepção de anúncio que é tradicional, ela diminuiu. Hoje ela não pode ser a única fórmula de atuação. Exatamente. Então eu preciso, além de fazer essa apuração, além de tentar ser um dos primeiros ali, porque eu preciso ser amigo do meu algoritmo também para conseguir manter os meus anunciantes. Então o desafio do jornalismo hoje ele é muito grande, vem se modificando cada vez mais e ficando maior. Eu arrisco dizer. E o que tu perguntou, Paulo, mais cedo, sobre onde que o jornalista vai atuar, né? Que hoje é muito diferente. Hoje o jornalista vai atuar no impresso, mas ali ele vai editar vídeo também, ele vai gravar vídeo, ele vai fazer off, ele vai dar uma entrevista numa rádio também. Então, às vezes dentro de um veículo, né? Por exemplo, o Minuano, que a gente pensa já logo no impresso, a gente vai atuar em outras áreas também. É multiplataforma, né? Multiplataforma, totalmente. E esse é o desafio do curso. Isso aí que eu ia perguntar. Como é que tu consegue diferenciar esse aluno, ele vai se dar bem no rádio, esse aluno vai se dar bem no jornal, esse aluno vai se dar bem na TV, esse aluno vai se dar bem na internet. Como é que tu consegue diferenciar de aluno para aluno dentro do teu curso? Porque tem uma coisa que a gente já percebeu. Por exemplo, eu gosto de trabalhar no rádio e na internet. Talvez eu acho que eu não me daria tão bem no jornal, por exemplo, no jornal impresso. Como é que tu consegue escrever? Isso, exato. Só escrever. Exatamente, fazer a matéria para o jornal a qualquer momento, isso nos deixa sempre em alerta. Eu, como professor e como coordenador do curso, parece que eu estou sempre em alerta também nesse aspecto, porque as pessoas não nascem com o rótulozinho dizendo assim, eu nasci para tal. De início, desde os primeiros momentos, a gente sempre menciona, a gente tem aquele velho processo, né, de primeiros contatos. Como é que a gente faz? A gente tenta se conhecer. Então eu procuro entender de onde aquele aluno veio, qual é, digamos assim, a intenção daquele aluno, daquela aluna na chegada do nosso curso, assim, o que ele pretende fazer naquele momento. Sabe por quê, guris? Porque isso muda. Na mesma medida em que o aluno que chegou cheio de si, porque sabe ler, então ele vai escrever, ele começa a perceber pela oferta que o curso dá, porque ele precisa ser abrangente. Como vocês viram, né? Esses desafios todos que a gente colocou são desafios que já estão integrados ao currículo do curso. Então, no momento em que eu digo a internet é perigosa por causa disso, eu já tenho que apresentar uma fórmula de atuação. Então, por causa disso, nós vamos tomar tais e tais cuidados. E isso gera a nossa prática de atuação. E aí o aluno se encontra, talvez, aí gravando um áudio para um podcast, ou um vídeo curto, um reel, porque ele precisou ilustrar a matéria que ele fez para o jornal, mas também na rede social do jornal. Aí ele começa a perceber, nessa atuação, ele começa a perceber outras áreas de atuação. E ele acaba se encantando com outros espaços também. Mas o mais importante ainda é aquele aluno entender que e tem vários alunos que isso acontece, que além daquela área de segurança, aquela área de conforto que ele chegou lá preparado para fazer,
ele vai se desacomodar para fazer outra coisa e o risco dele é de gostar muito dessa outra coisa também. Então, é muito legal isso, porque muitas vezes tu chega, tu sabe, pai, essa vai ser ótimo para a rádio, aquela, e não é que a criatura vai lá e resolve ser editor, resolve trabalhar com planejamento visual de redes, com planejamento visual de impressos, e a gente consegue preparar as pessoas para isso, despertar as pessoas para isso. Nós temos que estar, logicamente, nós temos que estar muito atentos às atualizações do conceito, né, da proposta do jornalismo, e obedecer ao nosso PPC, que entrega um profissional para esse mercado. É completamente transformado, é um mercado volátil, um mercado que tem os seus desafios, mas é para esse mercado que a gente tem que preparar. Então, por isso a gente atualiza. Às vezes a gente não consegue atualizar o currículo como um todo antes de fazer uma aprovação geral, mas eu posso já atualizar os conteúdos, entende? Então, por isso a gente tem reuniões mensais de NDE, que é o núcleo docente estruturante, a gente reúne os cursos, a gente reúne os alunos, a gente está sempre discutindo para, olha, surgiu um negócio novo. Eu me lembro que tinha, às vezes, os projetos integradores, acontece muito isso, de alguma entidade de comunicação da cidade, precisar de alguma coisa, uma rádio não estava usando a rede social. Aí um grupo chega, se aproxima, promove um projeto integrador naquela rádio, daqui a pouco sai dali um projeto de atuação na internet. Como contribuição, como discussão mesmo, não é nada, nós não temos a fórmula pronta para ninguém, mas, né, é legal chegar, porque o aluno conhece a rádio, vem, conversa com o Sivaldo, entende tudo da programação, faz parte do processo, não estava na linha dele, mas ele percebeu uma atuação. Houve o quê? Houve um diálogo entre a teoria, a prática e uma proposta de trabalho. Dá para fazer junto. Dá. E tu, Érica, tu já escolheu em qual área que tu quer atuar? Rádio, jornal, TV, internet? Porque as opções são vastas. São diversas, né? Pois é. Quando eu entrei no curso, no finalzinho ali do primeiro semestre, abriu vaga, né, para fazer estágio no Jornal Minuano. De início, eu confesso para vocês que eu não tive tanto interesse. E no momento, numa conversa com o professor Glauber, uma conversa aleatória, assim, o Glauber virou para mim e falou assim: mas tu já te inscreveu para o Minuano, né? Não esquece de mandar o e-mail. Eu não ia me inscrever. Aí o professor: já te inscrevesse? Eu digo: vou mandar, vou ver o que vai ser. Fiz a entrevista, passei, comecei 2 semanas depois e eu simplesmente me apaixonei pelo impresso. Eu sou apaixonada, eu digo para todo mundo, né? Eu sou apaixonada pelo jornalismo, mas ali, como eu digo, o nosso mundinho ali do impresso, eu me apaixonei. E por toda a rotina, né? Eu jamais me imaginei dentro da redação escrevendo matéria, né? Saindo para fazer matéria na rua. Não era essa perspectiva que eu tinha. Quando eu entrei no curso, logo no início, eu gosto muito de falar, gosto muito de aparecer na frente da câmera, então eu imaginava sempre, eu acho que eu vou pro lado da TV, do tele, né? Telejornalismo. Mas desde o momento que eu entrei no Minuano, eu me apaixonei. Então hoje, se eu pudesse continuar no impresso, claro, né? Que como eu falei, a gente atua em outras plataformas também, né? Mas com foco ali no impresso, né? Eu continuaria no impresso. Né? E o importante é a gente gostar do que faz, né? Exatamente. Eu e o Paulo aqui, a gente temos uma coisa em comum, que é gostar muito do que a gente faz. A gente gosta muito. No rádio, internet, a gente tem essa paixão pelo rádio. E tem que ter, né? Eu acho que a gente gosta muito e a gente deixa isso muito evidenciado. Só para colaborar, eu falei há pouco atrás que o jornalismo, o repórter não escolhe, ele até escolhe as pautas, né? Só que tudo muda. A gente está aqui conversando, daqui a pouco aconteceu uma notícia que vai mobilizar e vai mudar os planos de todo mundo, principalmente do jornalista. E eu quero só registrar aqui que o Pedro Oliveira, repórter da RBS, estava em Capão da Canoa, agora há pouco, para cobrir outra pauta, acho que uma pauta de esporte que estava programada e tal. De repente cai um avião. Mudou tudo. Muda completamente a pauta. Mudou tudo. E ele fez esse relato nas redes sociais dele, falando, eu estava em Capão da Canoa, de boa, visitando a família, tinha outra pauta para fazer, estava tranquilão. De repente, cai um avião. Eu discuto muito com a Érica, não vai me deixar mentir sozinho. Eu discuto muito com os alunos a questão da pauta. Eu sou um defensor da pauta, de um modelo de pauta que o Adilson Citelli sempre lidou assim como pauta aberta ou fechada. A pauta fechada, grandes veículos. Então, eles já não tem como reunir todo mundo, já entrega um briefing, já dá o tema, o cara já sai até com o fotógrafo, com o carro que vai sair, já sai e vai fazer a matéria dele. A pauta aberta, que acho que se adequa muito
aos veículos de médio e pequeno porte, é essa pauta que reúne os repórteres para a reunião de pauta, sabe? Determina o horário e tal, porque utiliza da experiência do repórter. Exatamente. E das fontes que ele tem. Porque um jornal não pode se fazer com as mesmas fontes todo santo dia. Porque aí eu gero um núcleo de poder que às vezes não está respondendo de forma justa para toda a comunidade. Então eu tenho que ter pessoal do bairro, da saúde, eu tenho que ter do esporte. E dentro dessas áreas eu tenho que ter várias fontes, não só as mesmas de sempre, entende? E por quê? Porque a gente oferece a chance do repórter também oferecer a sua pauta, algo que ele descobriu, porque o repórter vive, circula, conversa, dialoga com a comunidade. Um editor não pode sentar em cima da pauta e dizer assim, não, hoje vai ser isso, vai ser aquilo. Acho que não é democrático, acho que não é uma forma mais ampla e abrangente de se fazer jornalismo com consequência positiva, né? Então, chama as pessoas, discute, conversa, e aí dali sai a edição do dia seguinte. E mesmo assim ela não vai ser a edição do dia seguinte, porque durante o dia muita coisa são sempre pré-pautas, né? Sempre vai mudar alguma coisa. Bom, então o papo tá bom. Tá muito bom. Mas pra gente finalizar aqui, Falei. o tempo já tá... Uma coisa que a gente aprende também é o tempo, né? Tempo, tempo e é espaço. e é difícil, né? É a luta contra o tempo e espaço. Mas a gente quer só para reforçar, então, já que estamos falando de jornalismo, e principalmente o Glauber, né, e a Érica, que é acadêmica, eu apresentei a Érica como acadêmica, ela é também presidente... Isso, presidente do diretório acadêmico. Né, de jornalismo. Isso. E o coordenador Glauber, também é professor da Urcamp. A gente quer só, então, que vocês reforcem. Para quem quiser ingressar, quem está nos ouvindo agora, me interessei pelo jornalismo. Como é que eu faço? Muito bem. Gente, a Urcamp tem um site permanente de vestibular, vestibular.urcamp.edu.br. Ali já se inscreve e tal. Mas o mais legal disso, que mesmo que tu não queira fazer o vestibular agora, ali tu já tem também todos os contatos, tu já tem o chat, tu entra no chat e diz assim, olha, estou interessado em jornalismo, o que eu faço? Ei, alguém vai entregar o meu telefone, meu contato direto, a gente vai conversar, sem contar que nós estamos aqui, manhã, tarde, noite na Urcamp. A Urcamp é da comunidade, porta sempre aberta. Tem interesse, a pessoa tem interesse, nos procure, a gente marca uma horinha, a gente conversa, essa pessoa pode assistir uma aula com a gente, uma aula de degustação com a gente pode conversar, pode ter contato com os acadêmicos, né? A gente tem uma produção acadêmica bastante forte, a gente tem parceria com a comunidade, a gente faz cinejornais com o Festival de Cinema, só para dar um exemplo. Então, isso tudo com trabalho conjuminado entre ação de professores e ação de alunos, permanentemente. Tudo que a gente faz no curso é junto com os alunos. Então, assim, tem interesse, quer fazer... vamos lá, eu não vou fazer uma avaliação dizendo que A ou B pode ser ou não um jornalista. Mas se ele já demonstrou interesse, ele conhece os conceitos, seguramente ele vai encontrar o seu lugar e sua atividade dentro do curso, e a gente está lá à disposição. Tá bem, Érica. É isso, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu sou apaixonada pelo curso. A gente tem dentro do curso professores maravilhosos, né? Professores muito qualificados. A gente tem uma estrutura muito boa dentro da Urcamp também, né? A gente tem estúdio de TV, agora a gente vai inaugurar o estúdio de rádio. Então... Que é para podcast também. Tá? Exato, para podcast. O Silvaldo fica muito feliz, porque o Silvaldo já foi monitor da rádio. Que legal, que massa. Em outros tempos lá com a gente. Também auxiliou também na interação com os acadêmicos. Muito áudio gravou lá, né, Luiz Silvaldo? Então a gente tem uma boa estrutura, né? Enfim, que está sempre se renovando. As aulas são muito práticas, então a gente já começa fazendo foto, a gente já começa fazendo pauta, a gente já começa entrevistando, já começa gravando. Então, né, tudo isso atrelado à teoria, né? Então é um curso maravilhoso. E falando não só do curso, mas falando da instituição, né? A Urcamp como uma instituição comunitária, a Urcamp acolhe todo mundo e acolhe muito bem, né? É um lugar de oportunidade, uma faculdade muito boa, assim, de se estar. E tudo que a gente faz dentro dos cursos, a gente devolve para a comunidade. A gente faz junto com a comunidade, com projetos, com respostas mesmo, sabe? Demandas, a gente atua junto com a comunidade. E eu acho que a gente não podia
se despedir desse espaço sem mencionar o apoio que a gente tem do reitor, né? Do próprio reitor. Ele visita salas de aula, sabe? Quando tu vê, ele chegou, bateu na porta, vai entrando. É muito presente, Ele é né? muito presente. E muito nosso próximo, curso, especialmente, né, ele reconhece essa importância e tem nos auxiliado E bastante. muitos alunos já saíram da Urcamp e estão em grandes veículos hoje em dia, né? Exato, temos. Eu ia te fazer essa pergunta, excelentes foi profissionais bom parceiros. relembrar, né? E deixar um abraço também para os nossos colegas, nossos alunos lá que estão nos A acompanhando. Urcamp já exportou, né, muitos jornalistas, né? Isso. Muitos profissionais, na verdade, geral, mas como estamos falando do jornalismo aqui propriamente. Eu não quero fazer um destaque necessariamente, né, mas assim, um dos veículos que mais aparece em termos regionais é a própria RBS TV, né? Nós temos vários repórteres que se formaram conosco. E a RBS sempre que tem a possibilidade de contratar novas reportagens, sempre faz contato com o curso ou para conferir um nome, ou para avaliar, sabe? Sempre tem não é uma parceria, não é que a gente indique, mas, quer dizer, eles se dão conta de que nós podemos ter uma oferta e tem dado certo. E também quero falar aqui, só para a gente concluir, a própria Urcamp já é uma referência, né? Porque quando se fala que foi formado na Urcamp, já tem, ou que é acadêmico, já tem uma possibilidade mais à frente, né? Isso. A gente lembra agora, ultimamente, o Felipe Duarte, do esporte da Rádio Gaúcha, que está sempre falando na gente. Ele é um queridão, né? Ele, 2, 3 está ao vivo lá e manda abraço para o Bagé, para mim, para o curso. Fala porque o pai dele gosta muito de rádio também, ele tá volta e meia falando, e cita muito. E é curioso, o Felipe, ele despertou para o rádio numa atividade de rádio que a gente fez, que eu estava coordenando no Congrega, a gente tinha uma rádio do Congrega, e ele começou a fazer, e aí eu disse, não, Felipe, vamos lá, vocês vão ter um espaço e vocês podem inventar. Meu Deus, quando eu disse pode inventar, eles criaram uma programação, eles batiam na mesa, eles conversavam, faziam um sorteio, e ele se encantou por rádio. E não era tanto história dita por ele, né? Vamos lá. Né? E hoje está esse talento todo. Está voando, como a gente diz, né? Coisa boa. Bom, para dar um exemplo, né, Gurice? Para dar um exemplo. Obrigado, então, pela participação de vocês. Parabéns pelo Dia do Jornalismo, que foi no dia 7, mas a semana transcorre e o dia... Agradeço pelo espaço. Na verdade, o Dia do Jornalismo é todos os dias, toda hora, a qualquer momento, como a gente já falou aqui, né? Então, muito obrigado por terem aceito aqui o convite e virem falar conosco. A gente quer reforçar que as entrevistas aqui estão disponíveis no YouTube da rádio e também no Spotify. Quem quiser ver e ouvir a hora e quando, onde quiser, é só acessar o YouTube e também o Spotify.